Hoje nós estamos recebendo aqui a vereadora Beth Issel, do Partido dos Trabalhadores. A Beth, que na semana que passou esteve em Brasília e foi lá na Câmara dos Deputados, foi nos ministérios, enfim, andou por tudo. E um dos assuntos que a gente vai conversar com a Beth, que eu inclusive na semana passada conversei com ela, com o Paulo, com o Cedenir, pedindo que alguém do Partido dos Trabalhadores falasse sobre essa situação do Hospital Azambuja. O Hospital Azambuja agora recentemente passou-se aí 12 meses, um ano, que entregaram e que inauguraram com pompa até, né, a presença do governador, do secretário de Estado da Saúde, senador da República, deputados estaduais, prefeito municipal, vice-prefeito, empresários. Foi uma noite, aliás, foi um dia de bastante festa, com a presença de muitas pessoas importantes da política e do setor empresarial. Entregaram o setor de alta complexidade em oncologia do Hospital Azambuja. Ele foi projetado e ali tem dinheiro público, dinheiro de empresários, dinheiro da comunidade brusquense, e até o momento ninguém, passados 12 meses, nenhum cidadão de Brusque e região que precisa se deslocar para outras cidades do estado, principalmente Blumenau, para fazer o tratamento contra o câncer, até o momento ninguém foi atendido. Conversamos na semana passada com o secretário de Estado de Saúde e ele mencionou aqui, e fazendo um resumo, jogou a bola no colo do Ministério da Saúde, inclusive dizendo que essa semana iria para Brasília para tentar resolver, né? Quem acompanhou a matéria que nós fizemos semana passada e que está no site da Rádio Cidade, certamente pode ir até lá e ouvir e assistir, que está bem explicado lá o ponto de vista do governo do estado. A Beth esteve em Brasília. Beth, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dar os parabéns por esse novo estúdio, muito bacana. E estive sim, né, como você comentou, em Brasília, visitando os ministérios, inclusive o Ministério da Saúde. O que você conseguiu apurar, Beth, vereadora Beth Issel, a respeito dessa situação envolvendo o Hospital Azambuja e a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde? Afinal, por que ainda não foi liberado o atendimento oncológico de alta complexidade para o cidadão de Brusque e região pelo SUS? O que está acontecendo? De quem é a responsabilidade, Beth? Então, vou fazer uma retrospectiva que eu acompanhei ali no dia 24 de junho, quando a equipe técnica esteve aqui em Brusque e deixou bem claro na mesa lá do prefeito que essa decisão de qual seria o hospital, ou se ambos seriam, porque naquele momento eles já falaram que os dois estariam habilitados, seria do governo estadual. Então é muito triste ter que chegar aqui nessa bancada após ter passado um ano e dizer para vocês que eu não vou poder ter uma fala diferente daquilo que eu ouvi aqui em Brusque naquele dia 24, quando afirmaram que é decisão do governo, do estado, por ser uma decisão bipartite. Nesse momento, nesse caso, existe uma legislação que diz que quem tem que tomar a decisão é o governo do estado, juntamente com o município, e após essa decisão ser tomada, o governo federal ele entra com aporte financeiro. Então, gente, eu quero dizer aqui para vocês assim, ó, essa questão aqui nessa cidade de fora PT é algo que poderia ter sido tão diferente, né? Com todas as ações que o PT já desenvolveu nessa cidade. E quando eu digo essa questão de fora PT, é porque estão querendo jogar a culpa no governo federal, o que não é verdade. Então assim você como afirmando, fizeram com o rombo da saúde, o déficit da saúde. Você está afirmando que essa questão é uma questão política, não é mais técnica. Olha, não é mais, é política. Façam a interpretação que vocês quiserem. Eu estou dizendo aquilo que eu ouvi lá no Ministério,
que a decisão é governo estadual e município que precisam tomar as providências. E quanto mais o governo estadual demorar para tomar essa atitude, ter essa definição, a Zambuja, imigrantes, os dois, a nossa sociedade está perdendo. Entende? Então, assim, qualquer pessoa, ela vai fazer assim, vai ter a resposta disso que tu me perguntou, né? Quando eu disse a questão de, né, cada um imagina do jeito que é porque, assim, para nós, é óbvio que tem alguma coisa que nós não estamos conseguindo entender o que pode estar acontecendo nos bastidores que não está chegando para a população. Porque se tem uma demora, se tem esse problema, né? Então, assim, o que está faltando? E dizer que a culpa é do governo federal não é, porque eu estive lá e eu verifiquei que o andamento do processo está tudo ok, já foram habilitados 2 hospitais e que falta essa decisão do governo federal, do governo estadual. Vereadora, assim, essa tua declaração, ela deve trazer e vai trazer muita, não vou dizer confusão, porque você deve ter você assistiu à entrevista do secretário aqui na rádio, que se referiu. Porque eu fiz questão de perguntar para o seguinte, secretário, a situação está envolvida com essa questão do Hospital Azambuja, Hospital Imigrantes? Ele falou, não, essa parte aqui já está solucionada. Ele falou isso. Essa parte a gente já dá como solucionada. Só está esperando o ok. Diante disso, vereadora, sei que você está atrás dessas informações, Ministério da Saúde. Não é questão de repente, se tentar trazer o secretário de Saúde do Estado de Pabrusco, de repente na Câmara de Vereadores para tentar... Olha, é uma ideia. Eu penso, porque eu acho que a situação é trazer o secretário, se essa Câmara pode convidá-lo. Você traz a informação. Eu tive no Ministério da Saúde que falou, a informação é essa, depende do Estado. O secretário do Estado teve aqui, não teve, né? Participou aqui no programa da rádio, falou que o problema é do governo federal. E nisso aí nós estamos quase chegando em novembro, não tem uma definição, quando se acreditava que esse problema ia ser resolvido até o final do ano, vamos chegar nos 2 meses do ano e, desculpa, o entendimento que eu tenho em cima do que ele disse e o que você está dizendo é que tem uma confusão geral que parece que não vai sair de jeito nenhum. Eu não sei se tem confusão, é uma irresponsabilidade ou falta de compromisso com as pessoas aqui do município e de toda a nossa região. Então, de fato, eu acho que é uma situação bem, bem agravante e eu apelo mesmo, né, de que isso venha a ser decidido. Eu tô assim, se a gente conseguisse colocar no ar, eu sei que a gente não se preparou para isso, mas o que o secretário diz, já vamos procurar aqui. Né, Tem uma parte que ele diz o seguinte, que lá em Brasília, o que está pegando é o fato de que o Estado tem que escolher uma unidade hospitalar. Uma. Porque a verba é X. Mas ele falou que isso já estava resolvido aqui, porque a contrapartida o governo do Estado poderia fazer para fazer a divisão. Certo? Isso que eu entendi. Tô errado, Rodrigo? Sim, mas aí ele disse que essa situação já estava equalizada, que eu perguntei. Então você quer dizer que não, ele falou, essa situação está equalizada. Então tá bom, se está equalizada, vamos pro segundo passo, então que é para liberar de vez o atendimento. É aí que está o entrave. Se ele falou que não tinha mais barreira? Eu ainda assim, viu, vereadora, claro que acreditando obviamente na tua palavra e no que você foi lá e você é uma pessoa responsável, era preciso o Ministério da Saúde se pronunciar. Mas eu falei diretamente com o Ministério, com o representante do Ministério. Que confusão, hein? Mas é doido, que confusão. Aí agora a vereadora está dizendo que isso é uma decisão do Estado e do município. Do Estado e do município, então. Então o município também pode tomar essa decisão. Não sozinho, né? Sim. Ele vai ter que ter o aval do governo do governo estadual. Né? Certo. A devolutiva do Ministério da Saúde foi que, segundo a legislação, essa decisão cabe ao Estado com a comissão bipartite, que é Estado e município. É possível colocar o trecho ali onde o... Possível, já está inclusive engatilhado aqui, é possível sim, Odilei. É possível, então. O secretário Diogo Demarchi, ele conversou conosco na sexta-feira. Isso, é o secretário de Estado da Saúde que justificou aí essa demora na liberação, um dos fatores, né,
que não liberaram ainda os 2 hospitais aqui de Brusque para o atendimento em alta complexidade de oncologia. Um dos fatores é esse que ele vai dizer aí, ó. Sim, primeiro, inicialmente, como existe 2 pedidos, foi colocado que não poderia ser 2. Aí nós falamos, tudo bem, então venham conhecer os serviços. O Ministério da Saúde fez uma visita técnica, acredito que vocês tenham conhecimento, relacionadas às estruturas. Eles aprovaram as estruturas e eu próprio falei para o Ministério da Saúde que, olha, se o problema é 1 ou 2, então que habilite, publique a portaria e comprometa teoricamente o comprometimento de orçamento federal, que seja o equivalente a 1, mas habilite os 2, mas pelo menos que tenha encaminhamento, porque não é uma questão, o mais importante nesse sentido não é nem a questão financeira, é a habilitação do serviço de oncologia, porque Santa Catarina aprendeu a se virar sozinho desde sempre, e para a gente o importante é ter a habilitação e estar formalizado o serviço ou os serviços na rede de atenção. No mais, a gente vai fazer o que nós sempre fizemos, que é nos virar e continuar financiando a saúde de Santa Catarina, como nós estamos fazendo desde 2023. Para você ter ideia, as cirurgias eletivas em Santa Catarina, esse ano o governo do estado vai desembolsar 600 milhões de reais. Eu recebi 70 do Ministério da Saúde para o ano inteiro, e o governo do estado vai botar mais de 600 milhões, sendo que o governo federal arrecada muito mais. Só que eu estou focando na resolução, não, porque senão acaba virando outro tipo de discussão. A gente quer uma avaliação célere, que se peça tudo que tiver que se pedir para ficar esse ping-pong de um lado para o outro, para que a gente consiga realmente resolver e atender a população, que é o que importa. Senão a gente fica discutindo coisas que não vale a pena e a população aguardando um atendimento mais perto de sua casa. Muito bem, então, segundo o secretário, um dos fatores que ainda não liberou é que são 2 instituições, né? 2 instituições. Então, tá aí, a batata quente para se resolver. O correto seria o secretário vir a Brusque também, na própria Câmara e, enfim, né, vereadora? Eu quero dizer que, para mim, eu acho que está faltando verdade nessa fala. Porque eu ouvi que os 2 hospitais poderiam ser habilitados. E, de fato, o que eu acabei de dizer há pouco, que eu estive no Ministério, o Ministério confirmou, os 2 estão habilitados. A decisão é do governo estadual. E assim, é muito triste falar tanto com a preocupação da sociedade, quando isso é algo que precisa ser decidido por esse ente federativo, que é o Estado, e não está tomando a decisão. Bom, uma outra situação que surgiu também, e que foi uma declaração do prefeito André Weck, quando justificava aquela situação dos 20 milhões que foi usado a palavra rombo na Secretaria de Saúde aqui de Brusque, e o prefeito nas redes sociais disse, né, que falta um aporte de recursos do Ministério da Saúde. Ele alega que o governo federal não cumpriu uma promessa verbal de destinar valores à pasta. O que a vereadora conseguiu apurar em Brasília? Eu vou chegar a Brasília depois de eu trazer para a comunidade as seguintes informações. Quando o prefeito anunciou isso, eu fiz vários pedidos a respeito da saúde para tentar ter o conhecimento do que de fato que o governo não estaria cumprindo. E, gente, o governo não faz pacto verbal. Um governo federal, ele tem que pactuar as coisas. E nós fizemos os pedidos, esses pedidos pediram prazo de prorrogação, o que me estranha muito, porque se já tem a certeza de que tem um culpado, como é que eu não consigo dar elementos para que a pessoa que me faz a pergunta possa entender aquilo que eu estou falando? Então, assim, mais uma vez, jogando a culpa no governo federal, assim como está acontecendo com a questão da oncologia, e a gente tem que se alertar. A coisa não é assim como eles estão falando. Quando a gente faz os pedidos de informação e, inclusive, liga
para a própria prefeitura, para ter elementos consistentes, para ir a Brasília, como nós fomos, para mostrar para a Secretaria, para o Ministério da Saúde, o que de fato não tinha sido cumprido, a gente não recebe essa informação? Não é um pouco duvidoso isso? Não é de se estranhar? Porque se eu sei que existe algo que não é cumprido, então eu tenho os elementos para provar. E não foi isso que aconteceu. E eu sinto assim, que de repente é uma falta de respeito para com as perguntas dos vereadores, que quando a gente faz as perguntas é porque a comunidade já está também nos cobrando. Então essa resposta ela deveria vir, com certeza. Concordam? Beth, mas você também, a senhora também, perdão, coloca da mesma forma aí com relação às palavras do secretário, de que está faltando algum elemento de verdade nessa manifestação ou nessa falta de manifestação, mais precisamente em relação a isso que trouxe o Dirley, de que palavras do próprio prefeito de que faltou cumprir o que havia sido acordado verbalmente? Eu devolvo a pergunta. Tu acha que um governo federal vai fazer acordo verbal, gente? E aqui, tem várias questões que o governo federal está entregando aqui para o município. 28 unidades de saúde com custeio federal, 63 equipes de estratégia de saúde da família, 32 equipes de saúde bucal, 112 agentes comunitários de saúde e 11 agentes de combate a endemias, 18 médicos do Mais Médicos, 23 farmácias conveniadas na farmácia popular. Então eu queria saber o que não estava sendo efetivado pelo governo federal. Eu não tive essa pergunta, mas eu estou afirmando que acredito que um pacto verbal não pode ter ocorrido. Eu acho que, né, a gente sabe o quanto que tudo precisa estar registrado também dentro do governo federal. Isso aí faz todo sentido, porque o governo federal, uma decisão tão importante dessa questão envolvendo atendimento aqui na cidade, você fazer coisa, como se fala, no fio do bigode, é realmente complicado. Agora, vereadora, diante disso, do que você coletou do Ministério da Saúde, do que nós temos da Secretaria de Saúde do Estado, o que você imagina que pode ser o próximo passo? O que você pode fazer para tentar desatar esse nó? Eu acho que nós vamos ter que tentar intermediar ou procurar chegar mais próximo, talvez até dali do governo estadual, via Ministério também, para a gente dar um prazo, talvez, para que eles decidam isso, porque quanto mais eles não tomarem a decisão, daqui a pouquinho o Ministério está pedindo outras avaliações, ela vai pedir outros documentos que precisam ser apresentados, porque a demanda é grande, os casos eles estão crescendo. Então, é questão de urgência mesmo, né? Então, eu acho que, de repente, a nossa fala aqui hoje, ela está servindo para alertar a comunidade, a população, de que elas também podem estar pressionando o governo estadual. Comece a mandar mensagem, comece a telefonar, comece a fazer ele se posicionar. A senhora acha, vereadora, que a briga está em um fato de o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde estar indicando 2 hospitais numa mesma cidade? Eu não vejo isso um problema. Eu acho que isso pode ser muito bom pro estado. E assim, uma coisa que eu já fiz e me manifesto aqui. Na Câmara de Vereadores, na tribuna, eu fiz uma fala com relação ao Hospital de Azambuja, pelo histórico que ele já tem aqui na cidade, né? Então, assim, penso que seria um dos hospitais que, de fato, representaria, ele atende, né, toda essa região. Então, assim, pela criação histórica aqui do Hospital de Azambuja, se nós fôssemos olhar essa questão do tempo que está aqui na cidade, de todos os serviços que já prestaram, nós poderíamos dizer que a gente defenderia esse, né? De fato, eu fiz essa minha fala na tribuna. Mas eu não posso decidir uma coisa que está na mão do governo federal decidir e que ele tem os 2 hospitais habilitados. Então a senhora apura em Brasília que os 2 hospitais já podem atuar na alta complexidade, é isso? Habilitados. Muito Foi bem, isso que nós ouvimos no Ministério. Os 2 hospitais estão habilitados. Governador do estado, tome providência. E agora?
E agora a pergunta é, se sente, Beth, que falta também da parte, porque esse é um problema que ele diz respeito a todos, não é só dos hospitais em si, né? Mas a todos. Quem é que você sente que não está fazendo força suficiente aí e que poderia fazer esse papel? Como eu disse, a sociedade civil organizada tem feito seu papel. Através das entidades, na cobrança. Os empresários, principalmente. Mas a gente vê que aí está realmente batendo no entrave político. Quem é que não está fazendo força o suficiente para poder tentar resolver essa pendenga? Olha, vocês não acham que o gestor municipal poderia estar tomando também maiores providências com relação a isso? Sabendo que já se esgotou um ano, vai mais, né? Tem um tempo que as pessoas perdem e não ter isso aqui na cidade. Na sua avaliação, está faltando empenho também por parte da prefeitura? Do prefeito? Na cobrança, sim, gente. Na sua avaliação, está faltando. Todo mundo tem que pegar junto, na verdade, né? Na cobrança, sim, gente. Não é verdade? Nós temos um gestor público, nós temos possibilidade de ter oncologia na cidade. Quem precisa decidir, ele ouviu que é o governo estadual que decide. Certo. Então está faltando empenho por parte do poder público de Brusque, da prefeitura, do prefeito, do secretário, é isso? Eu acho que está colocado isso como muito claro, né? Certo. Muito bem. Porque o cidadão comum, ele pode estar fazendo toda essa reivindicação, mas ele não tem a força que tem o poder público. Mas essa atribuição, também, essa atribuição não é do Ministério da Saúde e também da própria Secretaria de Estado? Eles têm que decidir primeiro e depois repassar. É bipartite, né? Então, assim, se o Estado está demorando para decidir, eu sou um prefeito da cidade, o que eu tenho que fazer, Dirley? De quem que eu tenho que cobrar, Dirley? Tem que cobrar de quem? Do governo estadual, que ele sabe que é o responsável para estar decidindo um hospital ou o outro. Bom. Ou os dois, né? Deixando bem claro que os dois estão habilitados. A Rádio Cidade ouviu o secretário de Estado. A Rádio Cidade ouviu um representante do Partido dos Trabalhadores que hoje está no governo federal e que teve acesso a essas informações lá em Brasília. A Rádio Cidade se coloca à disposição dos hospitais e também da Prefeitura de Brusque, da Secretaria Municipal de Saúde, para resolver essa situação toda. Agora, que a gente fez o nosso papel, ouvimos todos, né? Exato. Ouvimos todos. E agora nos cabe, né? Fizemos aquilo que tinha que ser feito. Agora basta todo mundo sentar aí e resolver essa situação, porque quem está sofrendo com isso é a comunidade. Quem paga a conta é a comunidade, de todos os modos, né? É a comunidade no final. Quem precisa do tratamento. Mas eu agradeço a vereadora que esteve aqui, viu, vereadora Beth Essel. De repente a gente poderia até falar mais, aí eu sei que teriam outros assuntos. Já fica o convite para uma outra oportunidade, a vereadora vir aqui no programa e para falar mais sobre essa sua passagem a Brasília. Falamos sobre saúde, mas certamente a senhora foi em outros setores de Brasília, principalmente educação, que é a tua área, né? E já fica o convite aqui para que, de repente, na semana que vem a gente também tratar desse assunto aqui, se for possível. Sim, podemos marcar. Pode ser? O tempo aqui é nosso adversário e a gente trabalhou muito em cima dessa questão da saúde, porque esse era o tema mais polêmico por conta de uma resposta também de Brasília, do Ministério da Saúde, do governo federal, do porquê a outra parte falar também a respeito disso. Agora a vereadora falou do governo municipal. Vamos ouvir o governo municipal também, né, Walter? Vamos, com certeza. Fica aberto até para o próprio prefeito também sobre essa questão aí, né? Tá liberado para falar. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço o espaço, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade muito rica que a gente tem de poder, né? Trazer também a nossa voz, trazer a nossa verdade também, né? E dizer que enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores eu não tenho medido esforços para estar descobrindo toda essa questão da saúde, né? Então a hora que com relação a esse déficit de 20 milhões e a hora que as respostas chegarem, a gente também vai estar solicitando a oportunidade de estar aqui nesse espaço e compartilhando também as respostas quando elas chegarem, né? Ok. Muito obrigada. Obrigado, Beth.